Boa noite, pessoal! Boa noite, 10 de abril de 2024 e pelo quinto ano consecutivo estamos começando as nossas lives semanais e de volta para o nosso canal habitual. É com muita felicidade que eu comunico vocês que já acabou. Oi, Tsiguinha do meu coração! Já acabou meu castigo do Instagram, que eu até hoje não soube por que eu recebi esse castigo, e estamos aqui voltando a poder fazer live no meu horário convencional. Doutora Aninha já está aqui a postos, falta também a Ana Mesiana, e está todo mundo aqui de volta para o meu canal, minha gente. Obrigado. Pronto, eu agradeço muito a participação das pessoas no canal da minha clínica, que era um canal que eu nem utilizava, mas que acabou servindo para esse fim, agora que a gente não tinha possibilidade de falar, mas já, olha, passou um mês, passa rápido, né, gente? É impressionante como é que o tempo voa. Vou responder as perguntas do Messi, lembrando para todo mundo, né, que está acontecendo nesse momento a 16ª edição da maratona, que desse ano, nesse momento, está tendo um enfoque maior no Brasil, porque a gente nunca tinha lançado no Brasil, muitas pessoas pediam, né, e eu resolvi passar essa mensagem também para a população brasileira, que às vezes tem menos possibilidade de estar comigo, já que eu moro aqui em Portugal há muitos anos. Eu, por exemplo, participei do programa de televisão agora na segunda-feira. Quem estava aqui em Portugal conseguiu me assistir. Falei lá dos pilares do MES, junto com a Tereza Guilherme e o Rui Oliveira. Foi um momento uma experiência muito gratificante, foi muito legal. Eles são muito simpáticos e o programa teve muita participação do público, muitas e muitas perguntas. Eu não consegui responder praticamente nada, porque eu fiquei falando muito, fiquei conversando com o Rui. Provavelmente, se calhar, até vamos chamar lá, que falaram que devem chamar de novo, para a gente responder as perguntas. E vou responder agora as perguntas dos meus alunos do MES 15. E para quem quiser assistir a maratona, o MES 16, as aulas estão acontecendo no horário do Brasil. Então as aulas são às 9 horas da noite, como é o habitual nas nossas maratonas, só que pode partilhar. Pois é, Carla, eu não sei também como fazer isso. Eu não tenho televisão em casa. Eu pedi para o Thiago da equipe ver se ele conseguia colocar no meu Reels a entrevista completa, mas ele não colocou ainda. Eu acho que ele ainda não conseguiu. Se alguém souber como é que faz isso, até agradecia explicar, que seria baixar a entrevista na televisão, né, em algum site, etc. E depois colocar no meu Instagram. O Thiago ficou de fazer isso, mas ele para já eu acho que não conseguiu. E eu, vou ser sincero, também não sei. Sou limitado para essas coisas de internet. Mas como eu estava falando, então a maratona é no horário habitual que a gente faz, né, às 21 horas aqui de Portugal, só que esse ano, essa edição, né, ela também pode ser vista pelas pessoas aqui em Portugal, só que é a 1 hora da manhã daqui de Portugal. É às 9 horas do Brasil. Agora, como está com um fuso de 4 horas, é 1 da manhã. Então eu recomendo ninguém ficar acordado essa hora. As pessoas podem assistir durante o dia de amanhã. No final do dia é que a aula sai do ar e entra a aula seguinte. Edilcinha, doutora Edilce, minha linda, tudo bom? Então é assim, gente. Para quem quiser assistir, a aula da maratona vai hoje ter a aula número 3, que é a aula que eu falo sobre o jejum. Tá bom, gente? Vou responder aqui as perguntas do MES. Se alguém quiser aqui perguntar alguma coisa, eu também respondo. Eu estou muito feliz de estar voltando para fazer live no meu canal, porque realmente... Tudo bom, Nicinha? Porque realmente você recebeu um castigo sem motivo, né? Quando a gente era criança, né? Que o pai brigava com a gente, você nem fez nada errado. Só pode dar boa noite para não de cabo do meu fuso horário. Não precisa, pode ver amanhã essa live. Ninguém precisa ficar acordado até 1 da manhã. Eu recomendo as pessoas acabarem a minha live, irem para a cama dormir. Respeitar o ciclo circadiano é uma das coisas mais importantes. Falei isso lá na entrevista, que é realmente uma das coisas que a gente mais hoje banaliza, né? E acha que não tem importância. Eu falo assim, gente, cortisol e melatonina são dois irmãozinhos que andam em horas contrárias e que os dois são muito importantes para o nosso corpo. Um está relacionado com a nossa vigília e o outro está relacionado com o nosso sono. Os dois são fundamentais. E a natureza dividiu irmãmente o horário do dia para eles dois. Então,
o cortisol começa às 6 da manhã e termina o trabalho dele às 6 da noite. E a melatonina é o contrário. Ela começa o trabalho dela às 6 da noite e termina às 6 da manhã. Quem é que respeita esse horário, gente? Quem é que dorme às 6 da noite? Quem é que acorda às 6 da manhã? Ninguém, né? Pois é. Mas esse era o horário perfeito, né? Era o horário de só vim dar boa noite. Ah, é verdade. A Aninha tá viajando, né? Ela tá no Dubai. Beijinho, amor. Boa viagem. Hoje não é dia pra live. Hoje você tem que curtir, descansar. Beijinho. Depois a gente conversa. Aproveita. Só não abusa, tá bem? Então, quem é que respeita esses horários, né? Então, realmente, você tem que, ao máximo possível, dormir perto das 8, 9 horas da noite. Eu durmo em média 10 horas, que eu vou para a cama, leio um livro, mais ou menos em 20, 30 minutos eu estou dormindo. E normalmente quando eu faço isso, chega umas 6 horas da manhã e eu já estou super desperto, né, cheio de energia. E olha que nessa noite, dormindo das 10 às 6, que para mim é o horário perfeito, você tem uma liberação fantástica de melatonina. Você respeitou o seu ciclo circadiano. Quando uma pessoa resolve dormir meia-noite, 1 da manhã, fica vendo o computador às 11 da noite, não está respeitando. E se acontece um dia, tudo bem. Se acontece 2, ainda vai. Acontece um mês, o seu corpo vai sentir. Você vai liberar menos melatonina de manhã, de noite, e vai liberar menos cortisol de manhã. Porque esses hormônios eles estão interrelacionados. Entendeu? Respeitar um pouquinho o ciclo circadiano, gente, eu falo isso no livro. É o seu caso, né, Carlinha? Pois é, mas não pode. Tem que corrigir isso. Nada é mais importante que a sua saúde. E a sua saúde depende de você respeitar o ciclo circadiano. É tão simples quanto isso. O ser humano não pode agora se achar Deus e achar que ficar olhando para a luz branca às 11 horas da noite é saudável. Não é. É o fim da noite, gente. A gente hoje já não tem mais noite. É dia até ao último momento que a gente fecha o olho. E aí você quer dar um estalo e que seu corpo libere melatonina, que começa a ser liberada às 6 da noite. Não pode. Você está perdendo muitos ciclos de melatonina quando você vai dormir meia-noite. Otimiza a sua qualidade do sono, dormindo mais cedo. Vocês vão lembrar de mim quando vocês se sentirem muito melhores em tudo. E isso quem faz é o hormônio mais fantástico na reparação do nosso corpo, chama-se melatonina. Tá bom, gente? Então ficou aqui essa dica e é muito importante. Porque é um dos pilares do MES, né? O MES, ele é um dos triângulos mais importantes do MES, né? Das tríades que eu chamo, né? É a tríade do respeitar o horário da comida, respeitar a frequência e a qualidade, né? Então na tríade da alimentação, horário, frequência e qualidade. Se você dorme tarde, se você come tarde, você acaba dormindo tarde, fica comendo fora de hora e dormindo fora de hora. Como é que você quer ter saúde? Você, com um hábito errado, você já quebrou 2 pilares que são fundamentais. Comer na hora errada e e dormir na hora errada. Não pode, né, gente? Não vai ter saúde, infelizmente. Eu sei que você quer uma pílulazinha mágica de magnésio para resolver isso, mas não vai resolver. Vamos lá as perguntas, então. Sofia perguntou: bom dia, doutor Rodrigo e toda a equipe da nossa excelente família. Há 50 dias no mês, com menos 9 quilos, começa a ficar preocupada. Matematicamente falando, daqui a pouco eu vou desaparecer, vou ficar transparente. É muito linda. Pergunto, quando chegamos a esse ponto, ao peso ideal, o que fazemos? Mantemos tudo? Não quero ficar esquelética. Olha só, Sofia, menos de 2 meses no mês, perdeu 9 quilos, chegou no peso ideal. Oi, Julinha, tudo bom, amor? Chegou no peso ideal e agora ela quer saber como não perder mais peso. Você vê o que é, né, gente? Um corpo equilibrado chega a ser antagônico ao que a gente hoje, todo mundo, né, presencia na sociedade, que são as pessoas desesperadas para perder peso. Você equilibrou seu metabolismo, né? Corrigiu os seus pilares e agora a Sofia, né? Desculpa, eu falei Sônia. A Sofia, ela tá com problema de não conseguir mais, de perder muito peso e não conseguir ficar não querendo ficar esquelética. Vou dizer a recomendação ideal. Primeiro, oi, Joicinha, tudo bom, amor? Atividade física anaeróbica, massa muscular. Você não tem que ter medo de peso.
Você tem que ter medo de perder a sua estrutura, massa muscular. Então, massa muscular é fundamental. Massa óssea, isso pesa e isso é fundamental para a sua saúde e autonomia. Estruturar massa óssea. Isso você consegue com uma atividade física, principalmente atividade física de força, anaeróbica, né? Então fazer musculação, fazer crossfit, treino funcional com o corpo, etc. Até pilates com máquinas, isso tudo estimula, estrutura a sua massa magra e é fundamental para a sua saúde. Isso é fundamental. Outra coisa, regular hormônios. Por quê? Porque os hormônios anabólicos, que são os hormônios que estruturam a nossa matéria orgânica, vão diminuindo a partir dos 30 anos e eles são responsáveis por isso, pelo seu peso de massa magra. Você não quer ganhar gordura, você quer ganhar peso e o peso de massa magra. Precisa ver os seus hormônios. Tá bem, Sofia? Então, principalmente, hormônio, atividade física, hormônios e o terceiro pilar, a sua alimentação. Você tem que estar aí numa janela alimentar, não é comer o tempo todo, não é comer coisa errada, não é se entupir de açúcar, porque agora eu estou emagrecendo, é você comer alimentação saudável na sua janela alimentar em quantidades satisfatórias, né? Então tem que comer diversificado, etc. Aquela coisa de sempre. Não precisa ficar lá quanto de proteína eu como. Não tem que pensar em quantidade de proteína. Coma comida de verdade em boa quantidade. Como eu hoje, por exemplo, que normalmente só faço uma refeição por dia, comi minha mega marmita, né? Comeria mais? Até comeria, mas a gente sabe que hoje está mais do que provado que o ser humano come muito mais do que precisa, né? Então, eu tenho certeza que uma das coisas que me mantém com muita energia, com muita saúde, né, com a pele ótima, é porque eu não como demais, eu não estresso o meu corpo com tanta necessidade digestiva. Eu como o que é suficiente para me dar nutriente e eu me sinto ótimo, né? Não me sinto flácido, não me sinto cansado, não me sinto magro, etc. Me sinto tendo meu peso, fazendo uma refeição por dia, às vezes faço duas. Hoje, por acaso, na verdade, eu fiz duas, agora que eu lembrei. Porque ontem eu dei uma aula na Figueira da Foz e eu dormi no hotel. E no hotel ali na frente da praia, maravilhoso hotel. E eu tomei pequeno almoço. Então hoje eu fiz duas refeições, mas normalmente eu só faço uma, que eu faço jejum de manhã. Isso daí não é nenhum fundamentalismo. Eu faço, quando eu preciso eu como, quando eu não preciso eu não como. Tava lá, tinha pequeno almoço e eu comi. Entendeu então, né, Sofia? A Manuela perguntou: doutora, a vitamina D pode ser tomada a seguir ao suco verde ou precisa ser com comida? Não, pode ser tomada com suco verde. Por quê? Porque o suco verde do MES, ele tem fonte de gordura. Sempre que você faz um suco verde, você deve colocar alguma fonte de gordura, que pode ser o abacate, que pode ser sementes, que pode ser oleaginosas, pode ser uma colher de óleo de coco, pode ser o que você quiser, mas sempre tem que ter uma fonte de gordura. E por que tem que ter isso? Porque, por exemplo, os verdes, eles são muito ricos em carotenoides. Os carotenoides são precursores da vitamina A, são substâncias que têm muitas funções antioxidantes no nosso corpo, que são excelentes para os olhos, excelentes para a pele, e eles só são absorvidos se você tiver gordura junto na alimentação. O licopeno, por exemplo, que a gente ouve falar do molho de tomate, né? Você tem ali, quando você come o licopeno com o molho de tomate com azeite, você está tendo uma absorção infinitamente maior do que se você só come o molho de tomate puro, porque aí você não tem gordura. Então, sempre que você come esses alimentos que tenham fontes de vitamina A ou outros nutrientes lipossolúveis, você pode comer no suco verde, mas o suco verde tem que ter essas fontes. E aí a vitamina D pode ser utilizada. Por quê? Porque olá, Bruninha, tudo bom, amor? Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela casa bem com qualquer refeição que você faça com gordura. Agora, por exemplo, você tomar vitamina D no jejum, né, se você quiser, você pode usar. Às vezes, você pede esses manipulados ou alguns outros produtos que já vem num veículo oleoso. Então, quando já vem no veículo oleoso, o objetivo é justamente para você absorver melhor. Mas se for com comida, é melhor ainda, tá bem? É mais ou menos assim. Com comida é melhor ainda, então você tome a vitamina D junto com o seu suco verde, que não tem problema nenhum. Deixa eu ler aqui, é porque o computador ele tá com a tela ruim. A Rosa perguntou: doutor Rodrigo, tenho hipotireoidismo e tomo Eutirox, né? O Eutirox, para quem não sabe, é o T4, é levotiroxina. Olá, Manelinha, tudo bom, amor? Beijinho.
Tomo Eutirox 0,5. Durmo bem, mas me sinto tão cansada, sem energia. Já fiz análises e meu médico diz que está tudo bem. Pronto, isso é normal, mas eu não sei se está tudo bem, né? Porque normalmente fica olhando o intervalo de referência das análises e isso não tem valor. E diz que a causa é da tireoide, mas que é normal. Acha normal estar assim tão cansada, com essa falta de energia? Pode ajudar? Não é normal, Rosa. Não é normal. Ninguém pode falar que uma pessoa que fala eu estou muito cansado, eu não consigo sair da cama, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho energia para nada. Não existe essa frase de falar isso é normal. Normal é você ter muita energia e vitalidade para viver essa vida. Isso é que é normal. A frase que eu entendi que seu médico falou assim, isso é normal porque você tem problema de tireoide. Pois é normal para quem tem problema de tireoide. Vamos corrigir a sua tireoide. E corrigir a tireoide não é dar hormônios. Corrigir a tireoide é descobrir a causa pela qual ela está desequilibrada e tratar a causa. Dar hormônios é como se fosse uma muleta. Mas é a mesma coisa que eu falo assim, olha, doutor Inês chegando aí, hoje tivemos um treino de exercício físico fantástico com a professora de Educação Física, Inês Veiga. No hotel a gente treinou lá junto e foi o treino antes do pequeno almoço e a Inês é tão focada em saúde que ela terminou o treino e ficou em jejum e só foi almoçar depois e eu por acaso tomei o pequeno almoço no hotel. Mas o treino foi muito bom, Inês, deu para dar realmente excelente. Mas o que eu estava falando? Então é assim, você tem que buscar uma causa. Você tratar o problema tireoidiano dando Eutirox e não fazendo mais nada é igual aquela analogia que eu faço. Uma pessoa quebrou a perna, aí você dá uma muleta para ela, né? Dá uma muleta e não faz mais nada. Você não coloca um gesso, você não faz cirurgia, você não faz fisioterapia, você não coloca o osso no lugar. Ou seja, você quase está falando para aquela pessoa, você vai ter que usar a muleta pro resto da vida, né? Porque eu não estou corrigindo o problema. E quando você dá Eutirox para uma pessoa com problema de tireoide, é a mesma coisa. É triste, porque é o que é feito na maioria dos casos, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque você dando o hormônio tireoidiano para uma pessoa que está com a tireoide descompensada, você não está tratando o problema. Você está apenas paliando o problema. Você está remediando o problema. Você está dando uma muleta para aquele paciente não ficar sem o hormônio tireoidiano, que é muito importante. Só que você não tratou a causa. E aí, normalmente, qual é a recomendação? Você tem que usar isso pro resto da vida. O tem que usar isso pro resto da vida é porque eu não vou tratar a causa e você vai ficar tomando esse comprimido e vai ficar remediando o problema. Entendeu, gente? É isso. Buscar sempre a causa. Porque a tireoide é uma glândula muito sensível, mas também muito resistente, que ela consegue, né, nos acompanhar até o final da nossa vida. Mas, se você tiver um corpo desequilibrado, ela não vai funcionar bem. E no seu caso, eu sei o que está acontecendo, Rosa. Eu tenho quase certeza, tá? Porque isso eu vejo na minha prática diária, que é o seguinte. Você tomando o Eutirox, você está tomando o T4, né? Que é um dos hormônios da tireoide, mas que o nosso corpo não utiliza. O T4 é como se fosse um pré-hormônio. O nosso corpo utiliza, na grande maioria dos receptores, o T3. O T3 é o hormônio ativo. E o T4 tem que ser convertido para o T3, por uma enzima chamada deiodinase, que é uma enzima dependente de selênio e outros minerais. Se você tiver essa enzima alterada, você não consegue ter a função tireoidiana ótima e pode tomar a dose do Eutirox que você quiser. Por quê? Você tem que converter para o hormônio ativo. É outra analogia que eu faço. Eu te dou uma chave e você mete a chave na fechadura, só que ela não abre ainda. Você tem que passar a chave num chaveiro, o chaveiro faz um buraquinho e aí ela entra na fechadura e abre. O T4 é a chave antes do chaveiro. E o T3 é a chave depois do chaveiro. E o chaveiro é a enzima. Deu para entender? Você não adianta dar só a chave. Se a chave não abre a fechadura, você tem que passar no chaveiro. Tá bom, gente? Entendeu? Helicobacter pylori, tratamento 12 comprimidos durante 10 dias. É assim, Olga. Eu não posso responder isso assim, tá? Porque eu fiz um vídeo sobre Helicobacter pylori e foi polêmico. Mas é porque é o seguinte... Não ache que bactérias são vilões. A grande maioria das bactérias, elas são comensais. Elas vivem na gente e a gente não incomoda elas e elas não incomodam a gente e a gente vive assim.
Existe uma pequena porcentagem de pessoas que têm o Helicobacter pylori com sintomas e com úlcera gástrica e com uma gastrite erosiva. E essas pessoas têm que fazer um tratamento sim. Não é para ninguém fazer o tratamento do Helicobacter pylori. O que eu expliquei foi, a grande maioria das pessoas fazem o tratamento errado, porque acharam o Helicobacter pylori num exame de respiração ou então pela uma endoscopia e nem tem sintomas, ou então tem no máximo uma gastrite eritematosa, e aí começam a fazer esse tratamento agressivo, que mata todas as suas bactérias do intestino, né? Mata um monte de bactéria, mata o H. pylori também, não elimina ele do seu corpo, tá? Porque, como eu falei, o H. pylori é um tratamento, é uma bactéria comensal, ela existe no nosso corpo, em harmonia com o nosso corpo. Ela não é simbiótica, ela não ajuda muito, mas ela também não atrapalha, ela fica ali. E vários estudos hoje mostram que erradicar o Helicobacter pylori numa pessoa sintomática é errado. É errado. Nunca foi descrito para isso. Foi descrito para erradicar em pessoas com problemas, úlceras, etc. Porque aí pode aumentar o risco de cancro. Mas, sabe como é que é, né? O pessoal adora passar antibiótico para tudo, achando que quanto mais antibiótico você usa na sua vida, melhor. Mas é exatamente o contrário. Quanto menos antibiótico você usar na sua vida, melhor. Tá? Qualquer médico que estude um pouco de intestino, como eu estudo todos os dias, principalmente agora que eu estou dando muita aula, eu tenho 2 laboratórios que me convidaram para dar aulas sobre intestino nesse semestre, né? Eu estou dando aula, vocês estão vendo, agora eu sábado vou passar o dia inteiro dando aula sobre intestino. Então, por causa desses convites, eu nesse semestre já li com certeza mais de 200 artigos científicos. Com certeza mais de 200, tá bem? A minha palestra vai ter quase 100. Então vocês viram que eu li o dobro, porque uma palestra que eu vou dar tem 100 artigos. Então eu já li mais de 200. E você vê que os médicos não leem artigos científicos. Eu li 200 por causa dessas formações. Vou dar uma sábado, para quem quiser, tá convidado aí, em Fátima, um laboratório que vai lançar um probiótico para o cérebro, que na verdade chama-se psicobiótico, é um probiótico para melhorar a depressão e a ansiedade, etc. Então, por causa dessa palestra, eu já li mais de 100 artigos científicos. Na palestra, na apresentação, vão ter 100, ou até mais ainda, eu não contei, mas são quase 100. E aí o que acontece? Eu estudo isso toda hora. E aí eu vejo como é muito grave a gente ficar usando antibiótico para tudo e para nada. Gente, isto é um conhecimento relativamente recente, dos últimos 10 anos, mas que os médicos estão muito desatualizados. Infelizmente, não são todos, graças a Deus, tem muitos médicos muito mais atualizados que eu, tá? Mas a grande maioria acha que qualquer espirro você toma um antibiótico e você está acabando com a sua saúde, porque as bactérias, elas fazem tudo para o nosso corpo funcionar bem. Tudo, tudo. A gente não tem vida sem bactéria. É tão simples quanto isso. Se você quiser... Olha, essa frase foi daquele médico que descreveu, quem primeiro mapeou o nosso genoma. Chama-se Craig Venter. Esse homem, né, que foi, né, na história da nossa humanidade, né, porque mapeou o código genético, ele tem uma frase que é fantástica. A frase dele é assim: se você não gosta de bactérias, você está no planeta errado. É mesmo isso, gente. As bactérias, elas são fundamentais. Eu fiz esse tratamento agressivo e exatamente, olha aqui, ó, depoimento da primeira pessoa, a Beth já está falando sobre isso. Não é que eu ache que você não deva tomar antibiótico. O antibiótico, ele mudou a história do nosso planeta, né? As pessoas hoje vivem mais, tem muito mais coisa, tem muito mais a expectativa de vida, né? Melhorou o nosso saneamento básico, também melhorou as infecções e as gastroenterites, etc. Só que a gente passou do 8 para 80. A gente passou para um mundo que não tinha essa consciência de asepsia e não existia o antibiótico antes da década de 40, né? Foi quando desenvolveu o antibiótico, Alexander Fleming, etc. Para agora, o uso indiscriminado. Ou seja, eu não estou falando que você não deve tomar antibiótico. Eu estou falando que a grande maioria das pessoas que, por exemplo, têm o Helicobacter pylori não deveriam tomar. É tão simples quanto isso. Eu posso falar estatisticamente porque a maioria das pessoas tem a bactéria. E aí fica todo mundo tomando quando faz exame. E não deve fazer isso. Por quê? Porque o risco
é muito maior do que o benefício. Na verdade, é tudo numa balança. Coloque numa balança. Se você soubesse o que é as consequências de você encher o seu corpo desses esquemas antibióticos e etc., você provavelmente não faria. Você só faz porque o seu médico manda e você não sabe as consequências. E aí o que eu falo? Você não tem culpa e o seu médico está desatualizado. E é a grande verdade que a gente vê no ambiente. O que eu posso fazer? É a vida, mas pronto. Pode deixar esse recado aí para todos os meus colegas médicos, porque eu quero que todos se atualizem. E se quem puder, se você tiver um médico que você acha que não está bem atualizado, manda ele lá para o evento. Eu acho que já não tem mais vaga. Tá? Eu acho que ele esgotou as entradas. Mas é em Fátima. Eu vou fazer uma palestra falando sobre microbiota. E a palestra vai ser muito interessante, falando principalmente em relação ao cérebro. Mas deu um trabalho pra caramba fazer essa palestra, porque eu tive que estudar, né, fazer uma revisão bibliográfica de mais de 100 artigos, com certeza. A minha aula deve ter perto de 100. Então essa eu já respondi, do Eutirox. Vamos para a próxima. A Denise perguntou: bom dia, doutor Rodrigo. Eu tenho eczema e tem dias que não dou por ele, e outros ele fica muito ativado. Quais os alimentos e os suplementos que ajudam a melhorar? Já agora, isso tem cura? Eu tenho ouvido falar que sim e que não. Muito obrigado. Exatamente no que nós estávamos falando agora. A melhor cura, que não é cura, né? A melhor forma de você colocar o seu eczema em remissão. Por que eu digo que não tem cura? Você tem um sistema nervoso, um sistema imunológico que fica hiperativado com facilidade e manifesta na pele com esses eczemas. A melhor forma de você manter esses eczemas com completa, total remissão é você ter uma microbiota intestinal fantástica. Por quê? Porque as bactérias são reguladoras imunológicas, tá bom? E aí, voltando agora ao assunto que eu estava falando há pouco tempo, o H. pylori, ele é um regulador imunológico. Para quem não sabe, o Helicobacter pylori tem uma capacidade de estimular no nosso corpo as células linfócitos chamadas Treg, T reguladoras. Os Tregs, eles fazem baixar a nossa resposta imunológica quando ela está exacerbada. Então, foi um estímulo imunológico e aí, em um determinado momento, você tem que parar essa resposta. Por quê? Porque senão você tem uma resposta exagerada. E eczemas, dermatites, alergias, asmas, tudo é uma hiperreatividade imunológica. E isso não é bom. Você tem que estimular células reguladoras, que também são chamadas de células tolerogênicas. Elas fazem uma tolerância maior da nossa imunidade. Então, se você quiser isso, você tem que ter bactérias. Se você quiser ter bactérias, você tem que comer fibras e fitoquímicos. Tá? Então, coma na sua vida a diversidade da alimentação que a gente fala no MES, coloque os fitoquímicos. Por que eu mando muitas vezes as pessoas de manhã fazerem o shot que a gente tem lá no MES, etc., para colocar cúrcuma, por exemplo, no shot? Porque a curcumina é um polifenol, e é um polifenol que as nossas bactérias adoram, que ajudam as bactérias boas a produzir substâncias que vão melhorar o seu eczema. Ela fala: doutor, mas eu já ouvi falar que curcumina tem que ser com pimenta, porque senão ela não é absorvida. A grande maioria da curcumina que eu coloco num shot para os meus alunos do MES não é para a pessoa. A curcumina é fundamental para o nosso corpo, sim, tem vários efeitos positivos, mas para mim é mais importante a curcumina chegar nas suas bactérias intestinais. Tá bom, gente? Não é para ser absorvida. Eu não quero que ela tenha pimenta junto. Eu quero que ela seja alimento para as suas bactérias intestinais. E para isso você não precisa de pimenta. Pode usar pimenta sim, mas muitas vezes eu falo para não usar pimenta. Entendeu? Porque é para bactéria intestinal. Aí eu já ouvi o pessoal criticar: o doutor Ivo fala do shot, mas nem fala sempre da pimenta. Não é para colocar pimenta toda hora, porque eu tô de olho nas minhas bactérias, entendeu? Eu quero ajudar as bactérias dos meus alunos. E você consegue isso colocando, por exemplo, curcumina, e não só, outras especiarias também que as nossas bactérias adoram. As nossas bactérias adoram as cores da natureza, né? E as especiarias têm muitas cores. Então, carregue a sua vida de curcumina, carregue a sua vida de especiarias e de fibras, que você vai ver como é que esse eczema vai melhorar. Mas aí, você vai e tem uma recaída e passa uma semana comendo pãozinho. O pãozinho, ele é inflamatório, destrói bactérias intestinais, aumenta sua permeabilidade intestinal, seu eczema volta. Por isso é que eu estou falando que você não cura, você deixa em remissão. Se não quiser ter eczema,
faça sempre a modulação positiva do seu intestino, tá bom? É assim, gente, a alimentação, ela é um remédio. Quem falava isso era Hipócrates, e ele tinha razão. Vocês viram hoje, na hora do almoço, para quem não viu, essa live ficou gravada, olhem, vejam o testemunho da Liliana. A Liliana, ela é aluna do MES 1. Ela é aluna do MES de 16 edições atrás, há quase 5 anos. E a Liliana conta, na primeira pessoa, como foi a transformação na vida dela. Ela tinha no Instagram, hoje ela já não tem muito tempo, mas ela publicava no Instagram vários bowls, né? Que são aquelas tigelinhas como eu faço com as marmitas, ela fazia com uma tigela, chamava de bowl, e era basicamente a mesma coisa. Ela colocava cereais integrais, colocava abacate, colocava berries, né? Aquelas coisas todas. Com essa alimentação, ela falou assim, passei o climatério para menopausa, não tive nada. Até hoje, meu intestino funciona maravilhosamente bem. Perdi o peso que eu queria, tô ótima. Aqui não tenho dor de cabeça, durmo que é uma maravilha. Ou seja, todas aquelas coisas que a gente vê a mulher que está entrando em menopausa se queixar, né? Ela fez no finalzinho, no climatério final, passou a menopausa e não teve nada. Mas ela focada nos pilares do MES. Hoje eu testemunho, para quem não viu, entre depois da live, entra na minha página, que você vai lá, vai ser o vídeo logo a seguir, antes desse que eu vou deixar gravado, e você vai lá, Liliana Rocha, que ainda tem o Instagram dela, chama-se I am Lili Rocha, e você vê lá os bowls que ela faz, e vocês veem que é fantástico, gente, é uma transformação de vida que ela teve. E eu até perguntei, mas Liliana, você antes fazia essas coisas, etc? Ela falou, não, foi depois do MES que eu tive esse entendimento maior sobre alimentação e saúde, etc. Comecei a praticar e ela falou, bendita a hora, porque realmente eu hoje estou transformado e você vê, 5 anos depois, ela continua sem os sintomas da menopausa, etc. E continua fazendo tudo, né? Não teve uma dieta da moda, ela fez e continua fazendo tudo que ela aprendeu. Por quê? Porque isso é uma transformação de vida, tá bom, gente? Suzana perguntou. Bom dia, doutor. Pode dar sua opinião sobre a suplementação com glutationa? Para que serve e em que casos devo usar? Então, é assim. A glutationa é uma substância com vários papéis fundamentais no nosso corpo, né? A glutationa ela tem efeito antioxidante, uma das coisas mais importantes, participa, por exemplo, da enzima antioxidante, talvez a mais importante, junto com outra, que é a superóxido de mutase, que chama-se glutationa peroxidase. Tem efeitos também de proteção do nosso DNA, tem efeitos anti-inflamatórios, tem efeitos imunoestimulantes, ou seja, a glutationa é um coringa maravilhoso que todo mundo tem que ter em níveis ótimos no corpo. O nosso corpo produz, um corpo bem equilibrado consegue produzir glutationa pelas vias metabólicas que as fazem. Você tem que ter os aminoácidos que são substratos para a produção da glutationa, que é o ácido glutâmico, a glicina e a cisteína. Desses três, a cisteína é o aminoácido essencial. Quer dizer, o nosso corpo produz o aminoácido com enxofre, né? Existe a produção por uma via, mas é o aminoácido que a gente mais precisa, diríamos assim. Muitas vezes as pessoas fazem suplementação com uma coisa chamada NAC, que é N-acetilcisteína. Eu recomendo muito você colocar na sua vida as aliáceas, né? Que são uma das melhores fontes de enxofre da natureza, e de cisteína também, porque existe uma substância chamada S-alilcisteína, que é uma substância que tem enxofre e tem cisteína, e a gente encontra isso no alho, na cebola, no alho poró, né? Todas as aliáceas. E, aliás, e tem um monte de outros benefícios para a saúde. Ou seja, você dá os precursores, a partir de uma alimentação saudável, você vai ter a glicina, o ácido glutâmico e a cisteína, e tem uma vida saudável, que o seu corpo vai produzir isso de forma satisfatória. Em algumas condições, por exemplo, patológicas, uma pessoa que está com marcadores hepáticos muito alterados, como uma gama GT muito alta,
tem um quadro de intoxicação por alguma coisa, tipo intoxicação com metais pesados, etc., a gente pode utilizar as vias de suplementação da glutationa. Mas eu vou ser sincero, 90% das que tem no mercado não tem uma absorção boa, é quase que nula a absorção, uma biodisponibilidade de perto de 2%, porque a glutationa é muito difícil de ser absorvida, ela tem que estar normalmente numa forma lipossomada, e essa lipossomada, além de ser muito cara, ela é intragável, é muito difícil uma pessoa conseguir consumir, né? Eu prefiro, nos casos que tem indicação de fazer o tratamento venoso, tá? Fazer a suplementação venosa. Eu, por exemplo, trabalho em uma das clínicas em Matozinhos, que a gente faz lá tratamentos venosos. Aqui na minha clínica, nesse momento, eu não estou fazendo, até por falta de tempo, mas hoje existem alguns locais que fazem esse tratamento, que é um tratamento médico com indicação precisa para alguns tipos de paciente, não é para todo mundo. A suplementação oral, na grande maioria das vezes, a absorção é muito pequena. Eu acho que o ideal é a pessoa fazer a suplementação com os precursores da glutationa e o seu corpo vai produzir, tá bom? Ácido glutâmico, glicina e cisteína. Acho que eu respondi a pergunta, né? Era basicamente isso. Deixa eu ver aqui a próxima. Patrícia perguntou: olá, família MES. Doutor Rodrigo, como aconselha o que... Não, como é feita a toma da nux vômica? Isso eu acho que eu respondi. Essa aqui, ó. A Manuela, disseram que as sementes de chia e linhaça, antes demolhadas, para consumir, devem ser guardadas sempre no frigorífico e num recipiente opaco, para não perder suas propriedades. Isto é verdade? É verdade, né? Mas teoricamente, se você tiver a semente inteira, né? A semente ali inteira, como eu compro, né? A semente de linhaça inteira, ela ali ainda está num estado de proteção. A semente está ali, a semente tem essa capacidade, né, de proteger todos os nutrientes dela para depois ela criar um ser e etc. Então, na forma ali de estado de conservação da semente, né, ela fica ali mantendo esses nutrientes. Como a semente de chia e a linhaça são muito ricas em ômega 3, o ômega 3 é uma gordura que é muito termosensível e fotossensível. Ou seja, quando mandam você colocar no frigorífico é porque ela é termosensível. Quando manda colocar protegida da luz é porque é fotossensível. As gorduras com alta concentração de insaturação, com muitas duplas ligações, elas são muito sensíveis à luz e ao calor. Então manter num frasco opaco e na geladeira é favorável, mas na forma de semente isto não é imprescindível. Por isso que eu falo, compra na forma de semente e depois você demolha e tritura. Esse é o ideal. Nunca comprar em pó, tá? Em pó você perdeu os nutrientes todos e fazer o triturar na hora, que é o ideal, e demolhar, que é para você liberar as propriedades da semente, tirar os antinutrientes, tá bom? É verdade, está falando, na forma estrutural da semente, tem menos possibilidade de você ter esse problema, mas se quiser manter dessa forma, vai conservar melhor. Mas não é assim imprescindível. Imprescindível é você moer na hora, demolhar primeiro, moer na hora e depois consumir, tá bem? E é um remédio, né? É uma dádiva que semente de linhaça de chia as pessoas não consomem porque não sabem os benefícios. Todo mundo que está me assistindo agora tem que consumir semente de linhaça e chia todas as semanas. Eu quase poderia dizer todos os dias, mas todos os dias não precisa. Eu coloco na marmita, eu faço suco vegetal, né? Então, por exemplo, muitas vezes de manhã eu pego a linhaça demolhada, coloco no liquidificador com um pouquinho de água, coloco uma colherzinha de cacau orgânico, coloco um pedacinho de estévia, né? Da folha mesmo da estévia, bato, esquento no forno, no fogão, e tomo um chocolate quente, que eu faço com leite de linhaça ou chia, água, cacau em pó e estévia. Fica delicioso e isso é um remédio. É um remédio. Aquela pessoa que vai, toma um achocolatado de pozinho cheio de açúcar. Ou então pega um leite vegetal e toma um leite vegetal com chocolate em barra. Tá tomando chocolate quente igual o meu, só que o dele é um veneno e o meu é um remédio. Cheio de linhaças com tudo maravilhoso delas. Então, use a linhaça de forma diversificada. Às vezes eu coloco no suco verde, às vezes eu coloco na marmita, às vezes eu faço chocolate quente e outras coisas que eu não estou lembrando agora, mas eu consumo. Não, então, é assim, Cristina, linhaça e chia, você trate de demolhar.
se você não demora, passa a fazer, porque elas formam aquela mucina. Aquela mucina, ela é reparadora do nosso intestino. Você precisa fazer, aquilo é fibra solúvel, tá bem? Olha lá, Maria João, que é a minha linda, já faz tudo certinho, porque sabe. Valdemar perguntou, bom dia, doutor. Agora com o sol, né? Estamos falando agora, abril, começou a primavera. É para manter as 10.000 unidades da vitamina D ou devemos ajustar a dose? Pergunta fantástica. A chia, você coloca na água, né? Coloca assim uma quantidadezinha dentro de um copo, completa o copo com água e coloca na geladeira e vai dormir. No dia seguinte você vai ver que a água foi consumida e fez aquela mucina, né? Fez aquela gosmazinha e aquilo dali você come onde você quiser. 8 horas é suficiente. Eu normalmente coloco à noite para usar de manhã, entendeu? E às vezes eu esqueço de usar de manhã, fica 2 dias na geladeira. Não tem problema, não deve passar 3, 5 dias, porque depois estraga. Mas até 3 dias aguenta tranquilamente. Respondendo ao Valdemar, vai me dar a oportunidade de falar sobre isso, que é fundamental. Chegamos agora a abril. De abril a setembro, quem mora aqui em Portugal está me assistindo. No Brasil, não, vocês podem... essa orientação é para o ano inteiro, porque o Brasil está na linha do Equador ali, né? A maior parte, não todo o Brasil, né? Mas a maior parte do Brasil, pelo menos Rio de Janeiro, ali, o Sudeste todo, tá, e o Nordeste, né? Tá numa zona, o Sul nem tanto, mas o Sudeste para cima tá numa latitude que tem uma exposição solar quase que perfeita durante todo o ano. Mas aqui em Portugal não. De outubro até março, as pessoas todas, como o Valdemar aqui no MES, ele sabe, eu oriento tomar vitamina D, né? Porque o nosso corpo não produz, o sol não tem uma força suficiente para produzir. Então eu falo para todo mundo tomar. As unidades dependem, em média, entre 5.000 a 10.000 unidades para todo mundo. Pessoas obesas, pessoas estressadas, pessoas inflamadas, pessoas com doenças autoimunes. Outras pessoas podem precisar de mais quantidade, mas em média 5 a 10 mil para todo mundo. Aí o Valdemar perguntou, doutor, e agora chegamos em abril, o que é para eu fazer? A recomendação é a seguinte, para todo mundo, tá? Depende de algumas pessoas, podem precisar de doses maiores, tá? Mas isso daí em média para todo mundo. Mantenha suas 10.000 unidades. Quando? Quando você não pega sol. Se você chegou um dia na hora da maior exposição solar, mais ou menos entre 11 da manhã e 3 da tarde, se você colocou mais de 50% do seu corpo, mais ou menos 20 minutos no sol, protegendo o rosto, né? Coloca um protetor solar no rosto, porque o rosto não vai produzir vitamina D, não tem necessidade. Pode proteger o pescoço também, o dorso da mão, não quiser envelhecer no dorso da mão. Deixa o resto do corpo com exposição ao sol, pelo menos 20 minutos. Se você fizer isso, não precisa tomar vitamina D. Tão simples quanto isso. Economizou a vitamina D desse dia. Eu muitas vezes faço isso na minha varanda de casa, né? Que eu tenho muita exposição solar na varanda da minha casa. Eu faço isso numa esplanada, né? Fim de semana eu faço isso na praia. São dias que eu nem penso na vitamina D. Como é que eu faço isso? A vitamina D eu costumo tomar no jantar. Então eu tomo ela na última refeição que eu vou fazer no dia. E aí eu vejo como foi meu dia. Protetor solar não faz mal? Faz mal. Mas o excesso de sol também envelhece. Então o que eu recomendo? Use protetores solares de boa qualidade, principalmente com fatores físicos, tá? E produtos orgânicos. Hoje você vê no mercado, a mercearia biológica que eu vou tem vários tipos diferentes de protetores solares que levam menos ou praticamente químico nenhum, né? Tem uma composição muito mais eco-friendly e mais saudável. Ou então use um protetor físico, ou então use formas físicas, né? Coloque um chapéu, né? Cubra a cara com um pano. Por quê? Porque eu acho que quando você pensa em risco-benefício, né, para o corpo, o benefício é muito maior. Você tem muita área de exposição para produzir vitamina D e o envelhecimento no rosto, no corpo é muito menor. No rosto, se eu mandar você ficar 30 minutos todos os dias pegando o sol, você vai ter um processo de fotoenvelhecimento. E a produção de vitamina D nessa superfície do corpo é muito pequena. Então o que você faz? Bota esse corpo todo, esse corpício todo no sol e protege o rosto, nem que seja com protetor físico, tá? Mas se usar um protetor solar mais com
físicos, né, com menos químicos, não é tão prejudicial, tá? Nem é prejudicial, porque muitos protetores físicos nem são absorvidos, sabe? Só que normalmente tem uma densidade mais complicada e as pessoas não gostam de passar. Por exemplo, quando estão na rua. Mas eu, por exemplo, quando estou na minha casa, né? Estou lá no terraço da minha casa, eu passo protetores físicos e protejo. Vocês veem que eu estou sempre com a cor da pele mais bronzeada que a cor do rosto, tá bem? Porque quero continuar com essa tez jovem e saudável, então não posso, do jeito que eu pego o sol, se eu não proteger esse meu rosto, com esses protetores físicos que eu uso, etc., a coisa ia ficar feia. Outra pergunta da Carla. Bom dia, doutor Rodrigo. Na semana passada, recomendou-me o 7 Keto Deia. Como devo tomar? Em jejum? Quantas cápsulas por dia? Pronto, vou responder aqui para todo mundo, para vocês aprenderem também. Não é só meus alunos do MES que tem que ter esse conhecimento. Eu gosto de passar para todo mundo que está me assistindo aqui. Vocês são muito lindos. O que é o Keto 7 Keto Deia? Tá bem? Todo mundo conhece o DEA, né? O DHEA. Chama-se deidroepiandosterona. Deidroepiandosterona é um hormônio que a gente produz na nossa suprarrenal. É um hormônio maravilhoso. É um hormônio anabólico, daqueles que estruturam o nosso corpo, estruturam o nosso cérebro, ele protege o nosso cérebro, ele aumenta a neurogênese, aumenta a neuroplasticidade, ele é bom para tudo, né? Muito importante para o nosso corpo. Em excesso é ruim, como qualquer hormônio, né? Em mulheres que têm UDEA em excesso podem ter problemas de acne, né? Muita oleosidade na pele, o androgenismo na mulher, né? É muito comum. O DEA em homem normalmente não, porque a testosterona tem um efeito muito maior do que o DEA em receptores. Então o homem normalmente não tem muito o efeito do excesso de DEA, pode ter, se ficar tomando muito, problemas com o estradiol, a conversão que faz para o hormônio feminino. Mas o que uma alternativa que a gente usa, né? É um truquezinho que a gente usa para minimizar esse problema que o DHEA pode ter para conversão, no caso da mulher, para testosterona, no caso do homem, para estradiol. Então, o excesso de DEA, né? Que é a deidroepiandosterona, como eu falei, um hormônio produzido na córtex da suprarrenal, que no mercado existe, muitos ginecologistas passam isso para pacientes, que chama-se intrarosa, é a prasterona, é a mesma coisa, tá? Prasterona é o outro nome do DEA. Então, o DEA, ele pode ser usado para mulher, por exemplo, a lubrificação vaginal, eu adoro usar para mulheres na menopausa, porque ele é muito protetor para os ossos, para as mucosas, melhora a libido, melhora a massa muscular, é fantástico. Bem usado, ele é tudo de bom. Se for mal usado, pode dar problema, a mulher começa a aparecer com acne, etc. Mas existe uma alternativa, porque o DEA ele tem um efeito fantástico de estimular o nosso metabolismo lipídico. Ele melhora a sensibilidade à insulina, né? Então ajuda as pessoas a emagrecer. Ele melhora uma enzima chamada triacilglicerol lipase, que é uma enzima que destrói o glicerol. Como se escreve DEA? Vou escrever aqui para você. DHEA, tá? Deidroepiandosterona. Então, o que eu estava falando, ele estimula... esqueci o que eu estava falando. Estimula a triacilglicerol lipase, que é uma enzima que destrói o triglicerídeo, ajuda você a emagrecer. Ele inibe uma enzima que chama-se esteroil coenzima A desaturase 1. Tá bem? Quem quiser ler depois sobre essa enzima, para não achar que eu estou inventando o nome aqui, chama-se esteroil coenzima A desaturase 1. Esteroil coenzima A desaturase 1. O que essa enzima faz? Ela facilita, ela dificulta a beta-oxidação de gorduras. Quando o DHEA inibe essa enzima, você tem mais facilidade em queimar as gorduras armazenadas. Ou seja, ele é um hormônio lipolítico. O DEA é fantástico e ajuda as pessoas a emagrecer. São aqueles truquezinhos que eu dou no MES para as pessoas utilizarem numa fase inicial, por exemplo, com suplementos que não tem nenhum efeito colateral, tá bem? Nessas formas que a gente usa, tá? Junto com os outros hábitos de saúde. Então, é o 7 Keto Deia. Vou escrever aqui para... Exatamente, 7 Keto Deia. Alguém escreveu aqui, 7 Keto Deia. Por que tem esse nome? Porque o DHEA
ele tem a estrutura molecular. E aí vai, e ele é metabolizado, porque o 7-quetodeia, gente, para quem não sabe, é um hormônio bioidêntico. O nosso corpo produz. O nosso corpo metaboliza o DEA de várias formas, e uma das formas é colocar uma cetona no carbono 7. Então, quando você coloca na estrutura do DHA, né, que é aquela molécula de carbonos que veio do colesterol, quando você coloca na estrutura do DHA uma cetona, que é aquele radical da química orgânica, lembra a cetona? Quando o corpo coloca uma cetona no carbono 7, você tira o efeito do DEA hormonal. Ele perde o efeito de virar outros hormônios. Então, acaba o risco de virar hormônios masculinos, acaba o risco nas mulheres e acaba o risco de virar hormônios femininos nos homens. Mas mantém as atividades lipolíticas. Alguns vêm escrito só DHA e outros 7-queto. Quando está escrito só DHA, não é o 7-quetodeia, é o hormônio. E esse tem que ter cuidado. Esse tem que ter muito cuidado. O 7-queto tem que ter menos cuidado, tá? Não é para ser usado também como se fosse, né, água. Mas tem muito menos problema porque ele não é convertido. Ele já é um metabólito final. E esse metabólito final tem dois efeitos positivos. Ele ajuda o sistema imunológico e ele ajuda a queimar gordura. Por isso que é muito utilizado na academia. Então, por exemplo, a marca Now tem um 7-quetodeia da Now de 100 miligramas. E você pode utilizar esse suplemento em 2 refeições. O 7-queto, e a Carla perguntou, ele deve ser tomado em refeições, tá? O DEA é um hormônio esteroide, um hormônio à base de gordura. O ideal deve usar em refeições. E aí você pode utilizar esse da Now, por exemplo, chama-se 7-quetodeia da Now. Vou botar aqui, ó, 7-queto Now. Bota no Google que vocês vão ver. Quem quiser, olha, pode inclusive colocar no site. Vou botar aqui para vocês também. We Natural Now. We Natural Now. Esse é o site oficial da Now aqui em Portugal. We Natural Now. E vocês colocam o cupom Clube Ayub, tá? Eles dão 10% de desconto. Se quiser, é só colocar lá, We Natural Now. E o OMAD, e no OMAD, toma na refeição. Se você faz OMAD, Svetinha, eu vou te dizer, não precisa tomar 200 miligramas de 7-queto. Toma só 100. Toma só uma na sua janela alimentar uma refeição, tá bom? 100 por dia, exatamente. A Carla já respondeu aqui. Basta tomar uma vez, tá bom? Quem quiser vai estudar aí sobre esteroil coenzima A desidrogenase 1. Eu com meus palavrões, essa é uma enzima que a maioria dos médicos não conhecem, a maioria das pessoas nunca ouviram falar, mas é uma enzima no nosso corpo que armazena gordura. Quando você inibe, o seu corpo fica com essa gordura disponível para ser utilizada como fonte de energia. Então, é dicasinha fantástica, né? Que dou lá para meus alunos do MES e que ajuda a potencializar o processo de emagrecimento. É aquele gatilho para a coisa funcionar melhor. Mas não é isso que vai manter o seu corpo saudável. O que vai manter são os pilares. Isso daí é só umas fagulhazinhas que a gente coloca para a coisa funcionar melhor. Deu para entender, gente? Não é para substituir. Ah, vou tomar 7-queto agora e vou encher a cara de comida porcaria. Não vai funcionar. Tá bom? Tão simples quanto isso. A natureza é sábia, vai bloquear alguma coisa e não vai funcionar. Faça os pilares do MES e eu ajudo vocês com essas dicas que são transformadoras. Toma 7-queto, mas entenderam, né? Metabólito final não se converte em outros hormônios, tem um efeito imunológico muito bom e tem um efeito lipolítico melhor ainda, tá bom? Respondi aqui a Carlita e ela já entendeu tudo. E agora, bom dia, doutor. Qual a sua opinião sobre a pedra na vesícula? Ai, meu Deus, vai ter tempo de falar sobre isso? Caraca, estou a entrar na menopausa e tenho muito melasma. Putz, vai ter perguntas aqui para uma próxima live, porque eu me perdi aqui, fiquei falando muito e não consegui responder tudo. Essa eu já respondi, glutationa. Como já me respondi em outras situações, isso aqui eu também já respondi. Isso aqui eu já respondi também. Então, acho que faltou só a do melasma e a da pedra na vesícula, que se calhar eu vou responder na próxima live. Vou falar rapidinho aqui sobre isso. Pedra na vesícula primeiro. Gente, uma das principais causas de pedra na vesícula é estase. Êxtase. O corpo está com o sistema digestivo meio que travado, tá? E o que acontece? O peristaltismo, né? A contratilidade do estômago, o peristaltismo intestinal, a secreção de bile pela vesícula não estão funcionando bem.
Isso está relacionado com o quê? Várias condições. Primeiro, estresse. Quando você está sempre comendo no estresse, com uma vida estressada, se entupindo de cafeína e etc., o seu sistema digestivo não funciona bem, porque o nosso sistema digestivo é parasimpático. E o estresse, ele ativa o simpático. E a gente não pode estar sempre no simpático, tá? Embora o nome seja ótimo, mas não pode ser sempre simpático. A gente tem que estar no parasimpático. E aí o seu sistema digestivo funciona bem. Muita gente hoje, sempre no simpático, faz uma coisa chamada êxtase gástrica, faz uma coisa chamada êxtase biliar. A êxtase gástrica faz você digerir mal comida, faz você ter refluxo, faz você ter má digestão, faz você ter síndrome fúngica, né? Porque a comida fica acumulada no seu estômago e isso é péssimo. Qual é o tratamento disso? É mastigar bem e comer devagar, né? E momentos de relaxamento na sua vida, porque senão você está sempre ligado à tomada. Estimular o seu parasimpático de várias formas. Tô aqui, olha, sabe o que eu tô tomando agora, gente? Chá de camomila. Eu vou fazer uma live e eu vou tomando chá de camomila. Imagina se eu tô aqui fazendo live tomando café, né? Pô, que isso? São 9 horas da noite, eu nem ia dormir. Eu tô tomando já chás que me relaxam. Eu sei que não parece, mas isso no meu corpo é muito bom, né? Eu tô aqui fazendo... E o chá de camomila também, para quem não sabe, os homens que não sabem, a camomila é uma das melhores fontes de uma substância chamada apigenina, que é protetora da próstata, tá bem? Então, homens também tomam menos café, que aumenta o risco de cancro de próstata, e tomam mais chá de camomila, que ajuda a diminuir o cancro por fitoquímicos e também porque a camomila nos acalma. Eu sei que não parece aqui, eu tô estressado, mas na verdade eu tô. Quando se fala em pedra da vesícula, lembrar êxtase. Lembrar que a vesícula não está contraindo como deveria. Uma alimentação saudável, um estado de relaxamento no seu corpo. Isso tudo vai favorecer, e as bactérias intestinais também, mais uma vez, vai favorecer a sua vesícula funcionar bem, tá bem? Não existe um tratamento mágico, você tem que colocar esses pilares na sua vida, que aí a sua vesícula ela vai fazendo a contração. Agora você imagina, a pessoa que só come porcaria, né? E sempre no estresse. Come a coisa errada, na hora errada e sempre da forma errada. Ferrou, né? Vai ter problemas do sistema digestivo e a vesícula sofre também, começa a acumular lama, a lama se condensa, depois vira pedra, tá bom? Em relação ao melasma, isso é muito interessante, né, falar sobre melasma, porque a vida inteira o que eu mais ouço é: ah, por que você tem melasma? Ah, meu médico falou que é porque eu não uso protetor solar. Ah, é porque eu pego muito sol. Aí eu pergunto assim, eu acabei de falar pra vocês, eu pego sol todos os dias, né? Vocês sabem que o Dr. Rodrigo é viciado em sol. Ninguém me vê com melasma. Eu faço essas consultas hormonais há mais de 20 anos. Eu acho que eu posso contar nos dedos, ou se eu não me lembro, né, de ter pego alguma vez um homem com melasma. E mulheres eu pego todos os dias. Então se fala assim, os dois estão indo pro sol. O homem não aparece com melasma, a mulher aparece com melasma todos os dias. O problema do melasma é o sol? Não faz o menor cabimento, né? Existe melasma em braço ou só na face? Por definição, o melasma é a mancha na face, tá bem? Normalmente, como você tem outras hipercromias no corpo, tem que avaliar de outra forma. Mas, por exemplo, quando a grávida tem aquela risco aqui, né, da gravidez, isso chama-se cloasma, que é um tipo de melasma, entendeu? Mas o melasma que eu refiro é aqueles panos no rosto, né, que acontece na mulher. E a origem do melasma é hormonal. Guardem isso. Não é por causa do sol. O sol piora o melasma. O sol ele é um fator agravante do melasma, mas não é a causa. Muitas mulheres hormonalmente equilibradas não têm melasma, né? Ou seja, e podem até pegar mais sol. E a maioria dos homens não tem melasma, né? Porque é um problema hormonal e está muito relacionado com hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, porque ele estimula o melanócito, e o cortisol também. Hormônios adrenais, porque quando você vai lá estimular o cortisol, você, na verdade, existe um hormônio que sai da hipófise, chamado ACTH. Mas o corpo, quando produz o ACTH, ele produz junto de uma molécula chamada PONC, que chama-se proopiomelanocortina. E o PONC, ele tem o alfa e o beta hormônio estimulante do melanócito, tá bem? É o alfa e beta MSH, que chama-se Melanocity Stimulation Hormone. Então, o alfa e o beta MSH, que vem do PONC, né, que é uma estrutura formada quando você solicita o corpo a produzir cortisol, você
faz a piora do melasma. Então, excesso de estresse e desregulação dos hormônios sexuais na mulher são a principal causa de melasma. E aí você vê melasma em mulheres que usam pílula anticoncepcional, porque age nas duas. A pílula anticoncepcional ela tem efeitos estressantes, inflamatórios na mulher, e ela desregula os hormônios sexuais. Então, muitas mulheres que usam pílula manifestam com melasma. E aí, esse melasma você não tem como tratar se você não usar, não tirar essa pílula. E equilibrar os hormônios de outras formas também. Mulheres com endometriose e outras coisas podem também manifestar melasma. Você, às vezes, consegue controlar o melasma sem tratar a causa, mas a pessoa, assim que parar esse controle, vai voltar. Tipo assim, pode usar uma pomada de hidroquinona, pode usar um manipuladozinho despigmentante da pele. Mas é aquilo que eu falei, igual que eu contei lá da tireoide na hora que eu estava explicando sobre o tirox. É a mesma coisa. Se você utilizar, continuar com a causa, né? Predisponente do melasma e não tratar a causa, que muitas vezes não é fácil, você tem que descobrir, o médico tem que ali, né, fazer várias intervenções para descobrir qual é a causa. Então, se você não usa pílula, tá? Há mais de 10 anos sem pílula e o melasma continua. Pois é, o continua, não sei se você quer dizer que você começou o melasma por causa da pílula, mas muitas vezes a mulher usou pílula durante muitos anos, tirou a pílula, mas não quer dizer que o corpo agora, sem a pílula, voltou a funcionar, que é uma maravilha. Não, às vezes ela tem desequilíbrios. Tem que corrigir esses equilíbrios. E não estou falando que tratamentos tópicos não tenham interesse. Tem sim, mas isso não tratou a causa. A causa é você corrigir essa parte hormonal. Melasma é uma alteração hormonal que acontece na grande maioria, para quase a totalidade, em mulheres. Não é por causa do sol. Sol é gatilho, é fator agravante. Deu para entender? Pronto, eu já expliquei porque isso daí é confusão e todo mundo que fala que eu tenho melasma porque eu pego sol, eu fico louco porque eu falo, eu pego mais sol que você, minha menina, e eu não tenho melasma e não é porque eu sou nenhum felizardo, é porque os homens têm essa sorte, mais essa, né? Realmente, a natureza até nisso foi mazinha com as mulheres, porque essa condição é muito mais predisvalente na mulher e vocês lembrem, tem a ver com estresse, tem a ver com hormônio feminino. Julinha do meu coração, depois de tanto beijinho em coração, eu me despeço aqui dessa live. E a gente, para a semana, volta aqui conversar com vocês sobre esses assuntos todos. Você vê que é 1 hora, a gente fala sobre um monte de coisa e ainda fica muita coisa por dizer, mas faz parte. Agora, já 9 e tanto, todos precisam, como eu ensinei no início da live, que vai ficar guardado e vocês podem assistir, respeitar o nosso ciclo circadiano e a nossa melatonina já começou a ser liberada, gente, às 6 da tarde. Todo mundo que está me assistindo aqui agora já tem 3 horas de liberação de melatonina e a gente ainda está aqui assistindo o Dr. Rodrigo falando, olhando para essa tela de computador. Então, a partir de agora, vamos todo mundo desligar, ligar as luzes vermelhas da casa e começar a preparar o corpo para uma boa noite de sono, tá bom, gente? Vocês vão me agradecer depois quando vocês tiverem muito mais energia, muito mais saúde, porque estão dormindo cedo, estão acordando cedo e estão vivendo essa vida na plenitude. Gente, beijo do coração de vocês. Muito obrigado aí pela participação. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Beijinho. Os que quiserem a aula lá que eu vou dar no sábado, estão convidados, é para profissionais de saúde, tá bem? Sobre o intestino, porque eu acho que todo mundo tá precisando aprender mais sobre isso. Tchau, gente. Beijo.